Boa noite a todos. Estou falando boa noite porque esse programa está sendo gravado, né? Nosso programa de formação política com o professor Legione, é isso? Mihan? Legene Mihan. Legiane, Isso aí. Legiane. Olá, Pode ir, Pedro. boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que cada um vai assistir esse programa. Isso é mais um programa de formação política dos núcleos Bete Carvalho, João Marcos e Sernan Betiva, da 7ª Zonal do PT Carioca. Hoje temos o imenso prazer de receber aqui o professor Leogênio Mirran. Eugênio Mirran é sociólogo, escritor, professor, especializado em geopolítica internacional, mestre em filosofia, colaborador da TV 247, do DCM-TV e da TVT. Eu vou ficar por aqui, se for falar o currículo dele todo, nós vamos fazer uns 2 ou 3 programas, né? Então, está bem resumido. E do canal de Geopolítica, né? Que ele é diretor. É, Obrigado, Beth. Então, a mediação vai ser da nossa companheira Beth Costa. Eu e a Amanda ficamos aqui na retaguarda. E, professor Eugênio, seu programa é de 1 hora, vamos acabar às 15, às 16, pela gravação, às 20h30. E se eu fica à vontade para falar o tempo que quiser, pode haver algumas interrupções da Beth, minha ou da Amanda, de acordo com a sua explanação. A palavra é sua. Olha, um grande prazer em falar com vocês, Beth, Amanda e Pedro. Gosto muito de dar aulas e ainda que não tenha esse contato mais direto, eu estou já 10 anos, está completando esse ano que eu me aposentei na universidade, então durante 25 anos lecionei, tive 15 mil alunos. Você vê esse fenômeno da internet. Toda semana eu falo para 400 mil pessoas, mais ou menos, né? Eu não faço esse levantamento. Tem semana que chega até 1 milhão, depende do assunto, né? Mas eu fiquei muito agradecido porque vou ter oportunidade, mesmo sendo gravado. Vocês são três pessoas de altíssimo nível que poderão me interromper quando for necessário fazer questionamento. Falar sobre geopolítica mundial é uma coisa assim que mais me apraz nesse momento. E eu quero dizer para vocês que vocês estão conversando com um comunista que este mês de agosto completa 50 anos de militância ininterrupta. E eu sou de uma época transitória entre a turma de 68 e a minha militância é de 75. Eu fui daquela transição que quando eu iniciei minha militância, eu queria ser guerrilheiro no Araguaia, mas não sabia que em 74 a guerrilha já tinha acabado. A gente não tinha ligação com os guerrilheiros, era tudo muito clandestino, mas eu tinha vontade ainda de participar da resistência armada. E era tudo clandestino e participamos dos 10 últimos anos da ditadura militar. Tive que, alguns impropérios na minha vida, algumas pequenas prisões, que a gente fala prisão, mas são detenções. Tive uma expulsão de faculdade, tive que mudar de cidade. A minha casa com a minha filha jovem de alguns meses foi invadida, mas nada que compare àqueles que foram perseguidos, assassinados, torturados e mortos na ditadura. Então eu peguei aquela fase final, mas aprendi muito. Dentro do partido, tive uma escola e uma formação com muito orgulho. Eu sou de uma geração de comunistas que hoje não existem mais, né? Hoje você tem ficha de filiação, vai para o cartório, não é? Carimba, é tudo. Na minha época, eu não sei a data que eu entrei. Eu sei que foi agosto, mas não sei a data. Mas era uma época em que nosso líder Amazonas, Diógenes Arruda, eles diziam assim: primeiro a tua vida, primeiro o partido, depois tua vida. Aí tinha uma vírgula, né? Se possível. Claro que às vezes não era possível, né? Às vezes você tinha que cuidar mais da sua família, né?
Eu estava entre aqueles que conseguiu cuidar da família, não precisei dedicar a minha vida. Mas o que é importante nessa minha militância foi a minha formação. Então, os cursos que o partido nos ofereceu, não tem mestrado, eu não pude fazer doutorado em função das perseguições, cheguei a ter 3 empregos na minha vida, não tive condições, né? Mas a escola do aprendizado, e era uma época que a gente dizia, apesar de todos os títulos que eu tenho, 23 livros publicados, aqui a pilha de livro aqui já tem 1,10 m de altura, mas não vale nada. Na época que a gente dizia assim, o título que mais me honra é o título de membro do partido, né? Então essa era uma época, é a escola que a gente chamava de a escola de Arruda Câmara, era uma escola muito dura no partido, né? O Arruda teve todos os dedos dele quebrados na época da tortura, né? Enfim, eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que todos os livros de Pulitzer, de Martha Hanecker, eles ajudam, mas a formação dentro do partido é inigualável. Então, os conceitos de materialismo dialético, filosófico, o conceito de luta de classe que Marx fala no Manifesto Comunista de fevereiro de 48, dentro do partido você aprende tudo isso. Então, a análise que eu vou fazer com vocês aqui é uma análise da política internacional que não pode ser feita desconsiderando 2 aspectos: a luta de classe e a correlação de forças. Essa palavra, essa frase que tem 3 palavras, correlação de forças, a gente aprende no primeiro curso básico que o partido dá para a gente, né? Isso aí é uma coisa impressionante, né? Claro que quando dava aula de ciência política na universidade, a gente também ensinava a fazer análise de conjuntura e explicava que você tem que levar em conta a correlação de forças. Por exemplo, o programa do PCO, né, que a gente respeita, independente do tamanho dos partidos, a gente respeita todos os partidos, né? Eles defendem a luta armada. Nesse momento, distribuição de fuzis para os operários, tomada do poder, etc, etc e tal. Aí a gente pergunta assim, qual é a base real para uma luta armada no Brasil hoje, né? Nenhuma. Pô, professor, mas você abriu mão da luta armada? O seu partido sempre defendeu. E continuamos achando que a transformação profunda da sociedade vai se dar pelo processo da violência revolucionária. Mas, nesse momento, não há a menor possibilidade de que isso aconteça. Mas os companheiros e amigos lá do PCO, tenho muitos amigos lá, eles acham que é o caso de fazer essa ampla distribuição da. Então, essa questão da análise concreta da realidade concreta, nós aprendemos com isso a filosofia materialista dialética que Marx e Engels nos ensinam, e tantos outros que os sucederam. Eu também aprendi no partido, e digo isso para os meus amigos trotskistas, né? Um dos meus livros, eu tenho uma coleção de livros chamado Coleção Os 5 Grandes Revolucionários. É uma coleção para principiantes que tem vida e obra de Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao Zedong. No livro Lenin, há um capítulo que chama Lenin e o Trotskismo, né? Eu combato firmemente o trotskismo, né, como um mal que é muito pequeno dentro do movimento popular e sindical no Brasil, mas ele existe, né, concretamente. O PCO e o PSTU tiveram junto nas eleições municipais que aconteceram. A municipal foi em 2024. Somados junto, eles tiveram mais ou menos 30 mil votos, não é? Claro, você não mede a força e a importância de um partido pelo número de votos. O PCdoB, que é um partido, né, pequeno,
teve 1,5 milhão de votos, e foi muito mal, né? Então, você veja, né? São partidos trotskistas, não elegeram um vereador sequer. O PCdoB, que é um partido pequeno, elegeu 1.000, 1.500. Então, e foi muito mal. O PT elegeu 12 mil vereadores, né? Bom, professor, não vem com essa história, porque também não é o número de vereadores que você mede a importância de um partido. Mas, puxa, você não consegue fazer um vereador no Brasil inteiro. Tem alguma coisa errada no programa do seu partido. Não é possível. Ah, não, mas a nossa prioridade não é. Bom, então o que eu estou querendo dizer é que ou você é um partido revolucionário e fica clandestino e nem se legaliza, como existe no Brasil alguns que se recusam a se legalizar, ou você se legaliza e tem um programa que você aspira ser, inclusive, ganhar a grande maioria da sociedade, mas você não consegue, o seu programa é tão ruim que você não consegue espaço na sociedade, né? Bom, tem alguma coisa, algum problema tem nesse programa. Aí entra um segundo aspecto que eu quero colocar para vocês, que tudo isso está relacionado com o que eu vou falar, que é a questão da análise internacional, que é a questão da frente ampla. Esse é um assunto que divide o movimento desde quando Lenin, né, apresenta as suas propostas lá para a tomada do poder político. Acontece que para fazer a revolução na Rússia, a frente ampla que precisou ser formada lá não precisou ser tão ampla. Por quê? Porque a força do Partido Bolchevique de Lenin era descomunal. O jornal Pravda, cujo editor Lenin nomeou ninguém menos do que o próprio Stalin, né, chegou a rodar 3 milhões de exemplares. Pô, é brincadeira um negócio desse, né? Então, não precisava ter uma frente tão ampla, porque o partido era muito forte, né? Bom, eu quero também contar para vocês que eu tive a felicidade do primeiro livro que eu li quando virei comunista, não foi o Manifesto Comunista. E eu diria assim que hoje eu não recomendaria que ninguém que queira virar comunista lesse o Manifesto Comunista. Pô, professor, que história é essa? Você está negando? Não, não estou negando. Quando saiu a segunda edição do Manifesto, em 1871, o Marx falou com Engels assim, rapaz, eu estou achando que vou fazer algumas mudanças. Aí eles conversaram, não, o prefácio da segunda, vamos deixar do jeito que está, porque o manifesto, esse foi 1871, o manifesto é de 48. Vamos deixar do jeito que está. O manifesto é um documento datado de 1840, é uma análise de conjuntura daquele momento que era o ano das revoluções na Europa, né? Não, ele está superado? Não, não está superado, porque ali tem coisas que são importantes que valem para sempre. A história da humanidade nada mais é do que a história da luta de classe, a história dos patrícios contra os plebeus, dos senhores contra os servos, etc. Então tem coisas ali que valem para sempre. Mas a grande parte daquele documento é uma análise, né, da conjuntura da Revolução da França, etc, etc, né? Bom, ainda bem que eu não li aquele em primeiro lugar. Sabe qual foi o primeiro livro que eu li? O Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, do velho camarada, e bom e grande camarada Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. E aí, ó, o braço aqui tomou uma vacina. Eu sou de esquerda, mas jamais fui um esquerdista. Vacinado pro resto da vida. O resto da vida. Vocês são do PT, eu sei, e o PT é nosso grande aliado desde 89. Não tem partido mais aliado do que o PCdoB desde 89. Nós não falhamos nenhuma vez, né? Mas veja só, um pequeno exemplo. Quando era balão de ensaio, anunciaram o Alckmin que poderia ser o vice de Lula. Você lembra aquele balão de ensaio que saiu? Nossa, caiu que nem uma bomba nas redes sociais. Não vou citar nome aqui, hein? Expoentes aí, cardeais do PT, assim, foram para as redes para atacar. Eu fui para a rede no mesmo dia. Viva! Que grande notícia, etc. Tal. Aí tem gente que fala, professor, o Comitê Central mandou você fazer essa postagem. Não
mandou, não, rapaz. Eu sei o que eu tenho que fazer direitinho, porque essa é a frente ampla e vai ser apertado, meu amigo. Vai ser 2 a 4 milhões a diferença. Nós vamos suar para ganhar. Ainda bem que vai ser o doutor Geraldo. Rapaz, como é que você faz uma postagem dessa? Foi o Comitê Central que te mandou, não foi, não. Ninguém me mandou fazer isso. Eu sei que tenho que fazer. E vocês que são petistas sabem quem foi que foi. Eu não vou fazer campanha para essa chapa, etc. Vocês sabem muito bem, né? Então, essa é a frente ampla. E os ensinamentos, a lei geral do marxismo, assim que se podemos dizer isso, a frente será mais ampla ou menos ampla, a depender do quê? Da correlação de força do Partido Revolucionário, que dirige o processo. Né? Quem dirige o processo no Brasil é o Partido dos Trabalhadores, e vocês são membros, e com todo respeito, é um partido social-democrata. E isso não deve nos entristecer nem nos envergonhar. Porque o Partido Social-Democrata Weberiano, fundado por Weber na Alemanha, era um partido avançado para a época. E nós, comunistas, cometemos um grande e grave erro na Alemanha nas eleições de 1933, com base na decisão do Congresso da Internacional Comunista de 1928, um erro grave cometido, que foi aquela decisão de classe contra classe, e nós tratávamos o PSD da Alemanha como um partido, chamávamos os sociais-democratas de sociais-fascistas. Eles governavam a Alemanha da República de Weimar, a melhor constituição que a Alemanha já teve. Tem itens lá dispositivos constitucionais da Alemanha que vigoram até hoje. 7% do PIB alemão tem que ser aplicado em programas sociais no exterior, né? Uma Constituição avançada, e o Partido Comunista da Alemanha chamando o PSD lá de social-fascista. Que erro grave, né? Então, ser social-democrata não era um erro, e nós erramos naquela época. Resultado, a soma dos nossos votos foram 7 milhões e o Hitler sozinho teve 11 milhões de votos. Olha só. Aí, logo em seguida, foi feito um novo congresso, que foi o último congresso da Internacional Comunista, depois ela nunca mais aconteceu, e aí surge, então, em 1943, aquela proposta das Frentes Amplas, que o nome era Frente Única Antifascista, não é? Que foi o grande Jorge Dimitrov, né, que era o secretário-geral da Internacional, que aí, então, foi criado os partisanes, aí formou na Europa inteira. Vocês conhecem o filme A Lista de Schindler, né? Schindler foi nazista e era um burguês, era um grande empresário, né? Aí o Schindler bateu na porta lá da frente, lá, a frente única, né? Eu quero participar. Se imagina se fosse um trotskista que estivesse ali. Não, 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 não. Você é um burguês. Nós vamos fuzilar você e os nazistas ao mesmo tempo. Não, não. Você é contra o nazismo? Sou. Entra. Porque qual era o programa da Frente Única? É ser contra o nazismo. Esse era o único ponto. Você é contra? Então embarca, meu amigo. Ponto. Se é burguês, isso lá na frente a gente vai ver. Esse era o único programa que tinha e tal. Bom, eu estou dizendo, fazendo essa introdução, e também para colocar a questão do Lenin, né? E a questão do Marx e do Lenin, eu também digo, não vou aqui citar nome, mas é um trotskista muito famoso, Prosser, né? Ele é um cara. Ele diz que é marxista-leninista trotskista, né? Eu já disse várias vezes, é impossível você ser marxista-leninista e trotskista ao mesmo tempo, né? Isso eu falo no meu livro. Desde o congresso, do segundo congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, do Pozdri, que era o que precedeu o Partido Comunista, e era um partido de esquerda, apesar do nome, né, social-democrata, era o que tinha, não tinha Partido Comunista. Você veja só, por que eu digo que não dá para ser só marxista, onde eu quero chegar? Tem que ser marxista-leninista. Marx lançou com Engels o Manifesto do Partido Comunista, mas nunca fundou o partido. Marx teorizou, falou e tal sobre o Estado, que o Estado burguês desaparece, e aí o Estado socialista, não sei o quê, mas
É Lenin que vai teorizar sobre o Estado no seu famoso livro O Estado e a Revolução. Então não dá para ser só marxista, ainda que alguns intelectuais acadêmicos falem, eu sou marxista. Só? Não é leninista? Ah, bom, meu amigo, você não é um verdadeiro marxista, vai me desculpar. Você é só um acadêmico. É por isso mesmo que é bom você se apresente como marxiano, viu? Marciano? Não, não, marxiano. Eles te dizem marxianos. Eles não falam que são marxistas, né? E alguns se dizem marxistas-leninistas trotskistas, né? Como se fosse possível isso. Então, desde o Congresso de 1803, Lenin de um lado, Trotsky de outro. Não é possível. Até quando foi para assinar aquele famigerado acordo de Brest-Litovsk, que Trotsky estava na delegação, que Lenin mandou para assinar, o acordo é ruim e tal. Chegando lá na hora, Trotsky criou problema e não queria assinar. Tinha que assinar porque a Rússia saiu da guerra. Foi ruim o acordo, mas tinha que assinar, porque 16 países iam lutar contra a Rússia. Né? Bom, mas isso era outro assunto. Então, não dava para ser. Então, minha análise é marxista-leninista, é materialista, é dialética, e a essência da dialética é a luta de classes, a correlação de forças. Bom, entrando então no tema principal, eu quero fazer aqui um rápido retrospecto, que é capítulo de um dos meus livros de política internacional. Eu tenho uma literatura muito diversificada. Tem uma literatura que tem história, tem literatura que tem filosofia, tem literatura de política internacional, tem de sociologia, tem 4 ou 5 áreas do conhecimento, né? Eu nunca fui assim, eu também não fiz doutorado, eu não quero ser um hiper especialista num ponto só, eu quero sempre diversificar. O meu próximo livro vai ser um livro sobre as mulheres filósofas na Roma, na Grécia Antiga. Vai ser um livro inédito assim, eu vou resgatar. Vocês não são capazes de citar o nome de uma filósofa mulher, né? Isso é Platão, é Aristóteles, é não sei o quê, é Arquimedes. Mulher não sabe. Eu vou falar de 30 mulheres filósofas que fizeram uma grande produção, mas foram apagadas na história, né? Bom, então eu não concentro, não sou um hiper especialista, mas num dos meus livros de política internacional, eu pego um livro, o título de um livro de Chomsky, Novas e Velhas Ordens Mundiais, e dou o título de um dos capítulos meus, Ordens Mundiais. O que são ordens mundiais? Porque, neste momento, muitos autores, quando eu falo autores, são esses caras que dão essas entrevistas nesses canais do YouTube, que eu, por exemplo, passo parte do dia meu é ler, fazer esses meus programas e escutar estes autores em alguns idiomas que a gente domina, e quando não domina tem essas traduções. Esses autores estão dizendo, nós estamos entrando em uma nova ordem mundial. Eu cá comigo tenho minha dúvida se esta nova ordem já está instaurada, porque nós temos uma diferença, essa questão da multipolaridade é uma nova situação que o mundo vive. Isso eu não tenho dúvida que o mundo é multipolar, né? Porque tem alguns autores que falam que nós vivemos uma transição. Do que para o quê? Uma transição entre o mundo unipolar, que de fato existiu quando acabou a União Soviética em 26 de dezembro de 1991, o Comitê Central do partido que estava sendo extinto, e a Duma de Estado também dissolveu, acabou a União Soviética, foi exatamente no dia seguinte do Natal de 1991, 26 de dezembro, aí o mundo virou unipolar. Então eles falam que é uma transição do mundo unipolar para o mundo multipolar. Esta corrente diz que a multipolaridade não se instalou ainda, que o imperialismo é muito forte. Eu reconheço que ele é muito forte, mas eu pertenço à corrente que eu penso ser majoritária entre o pensamento do campo progressista ou de esquerda, como você queira chamar, e a maioria já acho que já entende que o mundo é multipolar. Bem, o mundo ser multipolar, a pergunta é: há uma nova ordem em vigor? Então, aí entra a discussão de novas ordens.
O que são novas ordens? Então, aí, por exemplo, 29 de maio, e nesse capítulo do meu livro, 29 de maio de 1453. O que aconteceu neste dia? Muitos historiadores, eu sou historiador amador, gosto muito de história, e segundo Marx, a única ciência que existe é a ciência da história. Nesse dia, os turcos, né, derrubam o Império Romano do Oriente. Aliás, hoje, exatamente hoje, não sei se vocês me acompanham lá no Bom Dia 247, a gente fala, eu, Zé Reinaldo, a gente começa às 6h30 falando efemérides, né? Hoje é dia 4 de setembro do ano de 476. Hoje cai o Império Romano do Ocidente, no ano 476. O Império Romano do Oriente, ele vai demorar quase 1000 anos depois. Ele vai cair nesse ano aqui, 1453. Então ele dura mais quase 1000 anos, 980 anos mais, né? Então, por outras circunstâncias, ele demora muito mais tempo, né? Então, 29 de maio, os turcos tomam. Muitos historiadores dizem que a este corte, aí começa a Idade Moderna, que eles chamam de Idade Moderna, né? Bem, aí nós podemos dizer, constrói-se uma nova ordem. Mas não é exatamente nesse dia, né? Quando você vai para 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas. Pô, de 53 até 94, você passam 40 anos. Bom, o que é 40 anos na história? É nada, né? Então, neste período, constrói-se uma nova ordem. Uma nova ordem com o Império Otomano em construção e com Portugal e Espanha dividindo o mundo entre eles. Bom, isto é uma nova ordem. Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês. 1648. O que aconteceu em 1648? Em janeiro e outubro. A Europa, depois da Guerra dos 30 anos, de 18 até 48, 1618 até 48, as monarquias absolutas, cansadas de guerrear entre si, já não aguentavam mais perder pessoas, eram feudos, né? Feudos. Alguns já eram monarquias assim já antigas, tradicionais. O da Inglaterra era de 1212, quando o chamado João Sem Terra foi obrigado a aceitar lá a Constituição mais antiga do mundo, né? Então, eles fizeram um tratado que entrou para a história como Paz de Westfália. Paz de Westfália, 1648, na cidade de Osnabrück, que é hoje a Alemanha, né? Janeiro e outubro do mesmo ano, numa outra cidade, agora me escapou o nome, também na Alemanha. Eles assinam um tratado que diz mais ou menos o seguinte: olha, eu vou respeitar o seu feudo, você respeita o meu feudo. Eu respeito aqui essa fronteira sua, você respeita a minha fronteira. Daí surge o conceito mais caro, caro no sentido de importante, e que deu origem ao conceito de soberania nacional, que hoje está absolutamente desrespeitado, né, pelo imperialismo, né? E que esta palavra é uma das primeiras que a gente mais ouve nos cursos de formação dos comunistas no partido, soberania nacional, né? Coisa que os companheiros do PT, dentro do PT, às vezes tinham, né? Hoje o presidente Lula compreende isso mais do que muita gente dentro do PT. A questão nacional e a questão da soberania, hoje, o presidente Lula que entrou na cadeia e que saiu é outro completamente diferente. Ele fala que leu 80 livros, um deles foi o meu. Eu mandei um livro meu de eleições lá. Se ele leu ou não, ele me mandou a carta agradecendo em meu nome, obrigado pelo envio do livro, né? Ele fala que leu 80, quem sabe leu o meu também, né? Um livro sobre eleições no Brasil.
o perfil Deve do ter eleitor lido. brasileiro, tal. Deve ter lido, viu? Tem muita coisa boa naquele livro, né? Fala sobre frente ampla, fala sobre o perfil do eleitor, o perfil desse Congresso desgraçado que está aí e tal. Então, o presidente Lula compreende. Eu não sei se ele ainda compreende direitinho a questão do anti-imperialismo, mas ele já andou dando umas cacetadas no Trump, está se aproximando muito fortemente da Rússia e da China, está defendendo o BRICS muito fortemente, andou dando umas desviadas aí com a Venezuela, né? Está se estranhando com Maduro, mas eu acho que em algum momento ele vai voltar a fazer as pazes ali com Maduro, porque não dá para ficar brigando com a Venezuela, né? Bom, voltando aqui, né? Esse conceito de soberania vem lá de 1648, então são 377 anos se passaram quando os monarcas absolutos resolveram chegar e falar: olha, chega de guerra. Não quer dizer que de lá para cá não teve guerra, depois disso teve muita guerra, mas naquele momento eles resolveram parar de fazer guerra. Aí passou mais um tempo, aí veio 1814, 1815, não sei se vocês já ouviram falar, o Congresso de Viena, quando Napoleão, né, já estava embaixo, já tinha até morrido, estava preso na ilha de, primeiro Elba, depois Santa Helena, onde ele vai morrer mesmo, né? Primeiro ele foge da ilha de Elba, é, foge, volta a ser imperador por 100 dias, mas depois é preso de novo, né? Esse congresso dura 9 meses, né? Aí é a revanche, né? Porque ele acabou, ele passou um rolo compressor na Europa lá, com, acabou com as monarquias feudais da Europa inteira, né? Porque aí esse congresso é a revanche. Restaura, então, as monarquias feudais da Europa, voltam lá na França os Bourbons, né? Bem, então, você tem nesse congresso, então, a restauração, né? E é um momento, aí surge uma nova ordem. E aí eu dou um salto para 1919, né? Por que eu estou dando essas datas? Eu estou falando de ordens mundiais, né? Então você veja que isso é um corte numa ordem mundial. Porque eu estou falando, dando esses exemplos, para vocês verem, será que nós estamos em uma nova ordem, né? Bom, 1919, o que aconteceu em 1919? Junho, Tratado de Versalhes, no palácio que leva o mesmo nome. França e Inglaterra, Estados Unidos de forma secundária, o presidente Woodrow Wilson apresentou lá uma proposta, 14 pontos. O título do documento que o Wilson apresentou era Paz sem Vencedores. A Inglaterra e a França, com os olhos vermelhos, assim, cheio de raias, queriam punir a Alemanha até o fim. E o fizeram com aquele Tratado de Versalhes. Os 14 pontos de Wilson. Wilson, alguns autores falam que ele era um idealista, um visionário. Tem gente que fala até que ele tinha uma quedinha para o socialismo. Não é tanto assim. Era um progressista, né? Bom mesmo nos Estados Unidos, o presidente foi só Lincoln. O resto, Wilson, Carter, são quatro, né? Fora o Lincoln, Wilson, Roosevelt, Wilson, Roosevelt e Carter, menos mal, né? Bom mesmo é só Lincoln. Lincoln leu Marx. Não sei se vocês conhecem a história. Lincoln leu Marx. Não, e o Marx no Congresso da Associação Internacional de Trabalhadores em 1867, não sei se 64, desculpe. Não sei se vocês conhecem a história, né? Que fundou a AIT, Associação Internacional, a primeira internacional. O Marx apresenta uma proposta de apoio à reeleição de Lincoln, né? Ele foi reeleito em 64, né? Foi assassinado no ano seguinte, né? O Marx apresenta uma moção pela reeleição de Lincoln. Você imagina o quanto esse cara não era bom, né? Ele foi lenhador, proletário na época, antes de ser advogado, né? Bom, então, 1919, ele apresenta 14 pontos, o Wilson, eles aceitam só 4. Os outros 10 eles rejeitam. E o que eles aprovam
punição da Alemanha, desmantelamento da Alemanha, perdas de território da Alemanha, o butim, indenização assim de guerra, a Alemanha saiu arrasada. E aí é unânime em todos os autores que a Segunda Guerra Mundial começou ali em 1919. Né? 3 anos depois, 22, Hitler já era famoso, já era fortalecido, e papai, aí a história vocês conhecem direitinho. Né? Bom, então, 1919 é um marco, é uma ordem, é a ordem social-democrata, né? O PSD assume o comando lá em Weimar e vai até 33, né? Bom, existem ordens curtas. 33, 45 é uma ordem curta, 45 é uma nova ordem. Por quê? Ela começa onde? Ela começa em 44. A Conferência de Bretton Woods, no estado de New Hampshire, né? Que aconteceu em 44. 44, vocês conhecem bem a história, né? Não vou me alongar porque vocês são feras aí em história, essa coisa que a libra esterlina, né? O Keynes, coitado do Keynes, né? John Maynard Keynes, né? Ele foi lá, lutou bravamente, né? Não, tem que continuar a libra, a libra, a libra, a libra. Não, meu amigo, vocês perderam, a Inglaterra estava decadente e tal, acabou, vocês perderam, né? Aí o Keynes falou, tá bom, então tô aqui, entrega os anéis, mas vou permanecer com os dedos. O que que ele propôs? Você venceu. O dólar, então, vai ser a moeda, só que tem que ter o respaldo em ouro. Aí ganhou, ganhou, né? Só que isso prevaleceu quanto? De 44 a 27 anos, né? Dia 15 de agosto de 71, exatamente num domingo, Richard Nixon vai para a televisão, não precisa nem convocar a cadeia lá, porque lá não tem esse negócio de cadeia de rádio gratuito, mas é só ele anunciar que todas as televisões transmitem, ele anuncia o mundo, acabou, meus amigos, não tem mais paridade nenhuma, eu não vou recolher o equivalente a uma onça Troy. Uma onça Troy são 33 gramas de ouro para cada 100 dólares que eu emiti. Não vai ter mais lastro em ouro. E aí, o que aconteceu? Uma hecatombe nuclear? Nada, aconteceu nada. O dólar continuou sendo impresso e continuou sendo aceito no mundo inteiro. Por quê? Porque era a moeda do império, era a moeda do imperialismo. E aí, chegando nos dias de hoje, nós estamos vivendo uma seguinte situação. Meu último livro, eu publico um Professor, só um Pois instante, não. uma dúvida. Quando o dólar passa a ser a moeda, ela não teve essa força também baseada no petrodólar, que só podia ser negociado petróleo com dólar? Teve também que a história, como eu não sou um historiador assim específico desse tema, há um registro quando o Roosevelt estava indo para aquele segundo encontro dos grandes, fevereiro de 45, ele ia morrer logo depois, porque teve 3 encontros dos grandes, né? Roosevelt, Churchill e Stalin, né? No terceiro, que já vai acontecer em julho de 45, ele já tinha morrido, né? Aí já vai acontecer na Alemanha já com o fim da guerra, né? Aí já estava o Truman, que era o vice dele, né? Ele encontra com o rei Faisal da Arábia Saudita, ele não desce do navio, o rei sobe no navio lá, não sei se era o Missouri, qual que era, e o rei pede proteção eterna para a Arábia Saudita. O petróleo já tinha sido já descoberto, já estava, a Arábia Saudita já era grande produtora, né? O rei pede proteção eterna para o reino, né? E os Estados Unidos já era o grande vencedor, etc. Todo mundo sabia disso. E aí o Roosevelt teria pedido para ele, então isso tem muita controvérsia, se foi exatamente nesse momento ou no momento posterior. O Roosevelt fala assim: nós lhe daremos proteção eterna, mas temos um pedido a fazer para você, que todo o seu petróleo só possa ser vendido na moeda norte-americana. E o rei faz essa concessão e a partir daí só
o petróleo só é vendido em dólar, né? Então, parece que esse é o momento em que eles se estabelecem esse pacto e a partir daí. Mas hoje a Arábia Saudita já efetua vendas, por exemplo, eu ouvi dizer também, a ser confirmado, a China compra 3 milhões de barris diariamente, que a Arábia Saudita estaria aceitando o yuan também, que é uma moeda, de certa forma, forte, que ela pode ser, a Arábia Saudita pode usar esta moeda com a Rússia, com o Irã, vários países já aceitam isso, né? Mas isso precisa ser confirmado, né? Tá bom? Bom, então, em 44 aconteceu isso, né? O dólar. Aí depois são criadas as instituições dessa arquitetura financeira do pós-guerra, né? Que é o Fundo Monetário Internacional. A... Posteriormente vem a Organização Mundial do Comércio, que é bem posterior. E tem também tem outra organização fora. E o Banco World Bank, né? O Banco Mundial. Tudo Mundial. isso são instrumentos do imperialismo, não é? Controlados pelo imperialismo. Os empréstimos que o Banco Mundial fornece são empréstimos draconianos, com juros altíssimos, e se você recebe esse dinheiro, você tem que acatar as normas. Você lembra que o Brasil, quando vinha aquelas mulheres e aqueles homens com aquelas pastas, com aquelas cartas, nós tínhamos que assinar cartas de intenções, são draconianas, são formas do imperialismo controlar os países que recebem este tipo de ajuda, entre aspas, né? Então esse é o modelo ocidental que eles então implantaram. Bom, isso aí é o sistema ocidental que eles, bom, quando eu estava falando desse meu livro, que esse capítulo que eu escrevi, eu não afirmo que nós já estamos vivendo uma nova ordem mundial. O que eu dou são vários exemplos, vários episódios, vários fatos, datas, eventos que comprovam que a força do imperialismo já não é mais suficiente para, por exemplo, impor a vontade do império, né? E para encurtar um pouco mais, né, nós já estamos aí há quase 50 minutos, eu quero dar um salto histórico muito importante. O final de semana que passou, apenas para relembrar, 1996 acabou a União Soviética. 1991 acabou a União Soviética. Em 2001, precisou 10 anos para que a primeira organização de resistência ao imperialismo fosse criada. Olha só o tamanho da derrota histórica que nós sofremos. Nós, que eu digo, o proletariado revolucionário internacional, não é? Que eu uso esse termo proletariado, eu sei que o Partido dos Trabalhadores e muitos entre nós aqui, o PCdoB, usam classe trabalhadora. Vocês usam esse termo, eu não uso, brigo com muitos camaradas nossos, né? Se o PCdoB é o partido do proletariado, porque o conceito classe trabalhadora é um conceito anômalo no marxismo, né? Classe dos que trabalham, não existe classe dos que trabalham. Eu, como sociólogo marxista, abomino esse termo. Proletário, não são proletários os que trabalham. Proletário é um conceito marxista. Aliás, um dos próximos livros meus já está pronto. Eu não consigo fazer a segunda leitura para liberar. Eu não. Já está escrito. Tem 200 páginas em Word, vai dar 400 páginas de livro quando for diagramado. Já tem até o prefaciador, que é um cara ótimo. Ele vai falar hoje no meu canal à noite, é o Dilermando Tony. Se eu tenho 50 de militantes, ele tem 65, né? É um grande quadro. Dilermando Tony, economista. O conceito marxista é proletário, o trabalhador produtivo. O que é trabalhador produtivo? O que produz mais valor, mais valia. Servidor público não é proletário. Então, é só para você ter uma noção da coisa, né? Bom, então, o proletariado mundial,
em 91, sofreu uma derrota histórica. Perdemos a União Soviética. Por maiores problemas que a União Soviética tivesse, um Estado podia estar degenerado, desviou das suas funções, burocrático, etc. Mas era o contraponto ao imperialismo, né? Acabou. Aí o mundo ficou unipolar. Havia um dono só, um xerife só no mundo. Isso é uma nova ordem. Absolutamente uma nova ordem. Uma ordem unipolar, né? Passou 10 anos aí, o que que aconteceu? Foi fundada a OCX, Organização de Cooperação de Xangai, ali na Sorrelfa, quietinho. Rússia, China, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão. Quietinho. Ninguém ouviu falar quase nada. Agora fez na... Tinha lá, mas tinha mais Vietnã, tinha Mianmar, Mas tinha isso bem depois, né? Ela foi depois, fundada com 5. hoje. Hoje ela tem 9. Aí entrou, o Irã foi o último que entrou, aí já tem 4 anos, foi 2001, 2021. Eles agora, nessa reunião, porque são 9 titulares, 3 observadores e 9 parceiros, né? Eles juntaram os observadores com os parceiros, né? Então são 9 mais 12, né? Tinha 21 bandeiras lá, né? E eles são quase metade, não, eles são mais da metade da população da Terra. O PIB não são metade do PIB, né? Porque aí faltou o Brasil, falta alguns países, né? Mas essa OCX surge como uma organização militar e política. Eles são 16 milhões de soldados na ativa e 10 milhões de soldados na reserva remunerada. É uma organização militar. Não vai entrar em guerra com os Estados Unidos. Se entrar, pode ser que não vença, porque o poderio ainda é muito grande dos Estados Unidos. Era na época, né? Hoje já tenho dúvida, né? Bom, então, e depois disso, para surgir o, o BRICS, primeiro surgiu o BRIC, né? Foi 2009, quer dizer, 8 anos depois da OCX, ou 18 anos depois do fim da União Soviética. Então você veja como é lento o processo de você rearmar o mundo, né? Eu quero ir para os finalmente, que eu quero que o pessoal compreenda. Nós vivemos um mundo hoje que tem 2 campos. De um lado é o campo do imperialismo, ou o campo do império estadunidense. Alguns não gostam que eu fale império, porque ele não é um império monárquico, mas é império, é um império, é imperial, do imperialismo. E do outro lado é um campo dos que resistem ao império. Este outro campo é um campo difuso. Não existe, você não vai ver, por exemplo, nas eleições nossas, municipais, estaduais, a gente costuma fazer uma mesa, aí todo mundo levanta com o braço dado assim, aí fica aquele monte de partido. Você não vai ver esse outro campo assim. Porque isso está em construção ainda. Está se esboçando. No Oriente Médio, nós chamamos de eixo da resistência. Mas é um eixo que, por exemplo, perdemos a Síria. Ah, professor, o senhor apoiava aquele cara lá, aquele ditador, aquele doutor Bashar lá, o senhor apoiava aquele cara? Um sanguinário, professor. Ah, tá cheio de gente que pensa assim. No nosso campo, no campo do PT. Não, aquele ditador. Agora se apoia esse cortador de cabeça lá, que virou o presidente da Síria. Um cortador de cabeça, um terrorista. Mas não, agora ele aparou a barba, botou terno Armani. Agora ele é apoiado pelo imperialismo. É esse que você quer? É esse. Perdemos a Síria. Está lá no Líbano agora, um governo que está pedindo o desarmamento do Hezbollah. Então, o eixo da resistência, que era Líbano, Síria, Irã, Hezbollah, mataram o Nasrallah do Hezbollah. Então, você veja
Como o imperialismo age? É guerra de decapitação. Está lá os Houthis no Iêmen, fizeram um ataque agora, mataram o primeiro-ministro do Iêmen. Fizeram um ataque no Irã, queriam matar o Ayatollah do Irã. Ah, professor, o senhor apoia o Irã? Não só apoio, como estou organizando uma caravana para o Irã, viu? Já quero divulgar aqui, nós vamos levar 100 pessoas para o Irã, agora dia 20 de novembro, viu? Você vai conhecer Shiraz, vai conhecer Qom, vai conhecer Tirã, vai conhecer Passárgada, vai conhecer Persépolis, viu? Vamos lá fazer nossas... Aberto para as adesões? Aberto para 100 adesões, vai ser mais barato do que aquele que nós fomos para a Rússia. Levei 100 pessoas para a Rússia, agora dia 9 de maio, fomos comemorar os 80 anos lá. O Lula estava lá, criou coragem e foi para a Rússia. Agora para a China ele não teve muita coragem, achou, mandou o Celso Amorim lá comemorar o 3 de setembro, né? Mas eu fiquei feliz dele na Rússia, ele foi. Foi lá, comemorou com o Putin, achei uma maravilha, viu? Então, para o Irã nós vamos, vai ser mais barato do que a Rússia, vai ser coisa assim de 2.000 euros, baratinho, 15 dias lá. Nossa, vai ser. Vamos levar nossa solidariedade ao Irã. Eles atacaram o Irã outro dia, 12 dias de ataque ao Irã. O Irã revidou, atacou Israel, 15 mil pessoas ficaram desabrigadas. Então, era para matar o Ayatollah. Então, o imperialismo, ele está atacando. Qual é essa outra frente do lado de cá? Essa é uma outra frente amplíssima. Envolve quem? Comunistas, socialistas, nasseristas, né, do Gamal Abdel Nasser, muçulmanos. Muçulmanos, professor? É, o Irã. Mas, professor, aquele Irã lá daquele jeito, professor, oprime as mulheres, oprime a mulher porque você não conhece o Irã. As mulheres são mais doutoras, são mais professoras. Professor, mas elas usam véu. Você já perguntou se elas acham ruim usar véu? Sabe, então é uma imagem, por isso que nós estamos indo para o Irã, para desmistificar muitas coisas do Irã, né? A população do Irã apoia o governo do Irã. Esse ataque que teve lá agora, nossa, a solidariedade nas ruas, as manifestações, milhões foram para as ruas, né? Então, mas essa solidariedade e o genocídio no Palestina? Quem está fazendo o genocídio? Com apoio de quem? Com apoio dos Estados Unidos. Qual é o país que mais apoia a causa palestina? O Irã, né? Então, esse campo de cá, o Lula está no campo de cá, o Brasil está no campo de cá. O cara da Hungria lá, o Viktor Orbán, é um homem de direita, mas professor, nossa, essa frente é muito ampla, não cabe na minha cabeça, professor. Por isso que você tinha que ter uma formação mais dialética, mais marxista, entendeu? Né? Quando estourou a guerra lá em 22, né, o Putin, ele não chama, o Putin, a Rússia não declarou guerra contra a Ucrânia. Você já percebeu isso? Chama Operações Militares Especiais. Se declarasse guerra com a Ucrânia já tinha sido devastada. Mas não, ele não faz isso. Porque eles são povos irmãos. Eles são eslavos, eles são irmãos, são primos, são irmãos, né? Ele não quer fazer isso, né? Então, aí eu fiz um debate, um cara defendendo contra a Rússia e eu defendendo, não o Putin em si, defendendo as operações, porque desde 2014 a Ucrânia ataca a região do Donbas. Donbas só mora russo ali, só fala russo ali, né? Mas é Ucrânia, né? Porque quando tinha a União Soviética, a Ucrânia era uma república soviética. Não existia nacionalidade. Eu sou ucraniano, eu sou tadique, eu sou uzbeque, eu sou... Não, eu sou soviético, né? E a Rússia era o que mandava mais técnicos para morar aqui e ali, etc. Então, lá no Donbas, moravam milhares e milhares de russos, são chamados russos étnicos. E os filhos deles são falantes de russo. Eles não falam ucraniano, né? E aí, em 2014, teve um golpe na Ucrânia, né? Derrubaram o Yanukovych, que era um amigo da Rússia, né? E qual o problema de ser amigo da Rússia, né? E aí puseram um outro presidente que é inimigo da Rússia, era pró-europeu, né? Bom,
Feito isso, eles começaram a atacar a região do Donbas e chegaram a matar 20 mil pessoas, a maioria russos. E o Putin foi deixando, acreditou nos acordos de paz que foram feitos ali, com o apoio da Merkel, do apoio do Macron, etc. E aí ele entrou super atrasado, pediu desculpa para as famílias dos mortos, né? E aí entrou na guerra. Aí eu fiz um debate, o menino que participou do debate comigo, um judeu sionista, né? O Zelensky é um judeu sionista. Ele fez um debate comigo e começou a falar mal do Putin. Falei, mas não estou aqui discutindo a figura do presidente da Rússia, estou discutindo, né, a questão, o direito internacional, o artigo 51 da Carta das Nações, que dá direito a povos e países reagirem quando os seus nacionais estão sendo mortos, né? Ele falou, não, não, mas o Putin é um homofóbico, persegue homossexuais, etc, etc. Eu falei, poxa, mas esse é o aspecto mais importante, para mim, esse é o que tem de mais importante. O cara persegue homossexuais, para mim, esta é a linha de corte. Eu falei, bom, se essa é a linha de corte, encerramos aqui o debate, eu não tenho mais o que falar, né? Então você veja que são foge do meu, né? Não tenho essa condição de participar de um debate dessa natureza, né? E aí o Putin vai para esse evento que teve lá da OCX e participou do desfile lá, né? E para completar aí o presidente do Irã, né, o Pezeshkian, e o presidente, o baixinho, que não viaja de avião, ele só viaja de trem, lá da Coreia Popular, né, o Kim Jong-un, olha, esse quarteto ali. E eu falei comigo assim, olha, o Trump deve ter assistido em alguma televisão na Casa Branca, pois não é ontem que ele confessou, eu assisti aquele desfile. Que desfile, hein? Ele assistiu mesmo, viu? Então, finalizando, eu espero que vocês entendam, pessoal que me assiste, que não tem um terceiro caminho, não tem um terceiro lado. O mundo, e é o que nós vamos viver aqui no Brasil em 2026, só tem dois campos no Brasil, não tem terceiro caminho, não tem terceira via. A direita pode ser que divida em dois, três pedaços, mas vai ter um fascista principal aí que eles estão aí tentando se acertar, o Tarcísio aí fazendo mil manobras para ele ser o candidato fascista, né? Eu vou defender a anistia, vou indultar, não sei o quê, etc. e tal. O bolsonarismo não vai se acertar para lançar uma candidatura própria, então está em baixa. O fascismo no Brasil e no mundo estão em baixa, eles não vão conseguir. Tarcísio, se for esperto o suficiente, ele cuida da sua reeleição aqui em São Paulo, né? Se não tomar cuidado, o doutor Geraldo vem para cá, o Lula vai pedir, doutor Geraldo, você vem para cá e tira esse fascista aqui de São Paulo, bota um dos meus aí de vice na sua chapa e aí vamos botar o Dilo de vice-presidente da República aqui, e aí vamos ganhar no primeiro turno. Eu estou muito esperançoso, porque vai ser assim um governo. Você sabe por quê, Beth, Pedro e Amanda? As pesquisas ainda não estão dando o Lula deslanchando, porque a economia está boa. Menor desemprego, por que que ainda não estão? Isso eu dei entrevista para o Superig outro dia, nem sabia que existia isso ainda, Superig, como sociólogo, né? É, eles têm 10, 15% da sociedade. E esse 10, 15% nas redes eles são muito ativos, às vezes mais ativos do que nós. E esse todo dia ali falando e soltando fake news e nos grupos de zap, etc., isto está produzindo um certo efeito que impede um crescimento como já foi em 2006, por exemplo, né, que era explosivo. Você lembra em 2010, quando terminou o governo do presidente Lula? 87% ótimo e bom. 87% ótimo e bom. 10% de regular. 3% de ruim e péssimo. Nós não vamos voltar a ter essa, porque hoje a realidade tem este núcleo fascista de 10 a 15% muito forte nas redes, com uma militância maior do que nosso campo, né? Então, mas olha, ninguém me convence que o fascismo está em alta no Brasil e no mundo. Não está. Com isso que o Trump, as medidas que ele tomou
dessas tais tarifas não é um tiro no pé, é um tiro na cabeça. Tudo está encarecendo nos Estados Unidos, as exportações do mundo inteiro para lá ficaram mais caras. A General Motors, maior empresa do mundo, está fechando fábrica nos Estados Unidos. Um carro de 100 mil está custando 120 mil. O café da manhã, o suco de laranja lá da manhã, que custava $1, está custando 1,20. Então, isso vai aumentar a inflação. Eu estou convencido que ele vai acabar revogando esses tarifaços. Por quê? Está aumentando o caixa? Está aumentando. Ele está arrecadando dinheiro com essas tarifas extras que entram para o Tesouro. Mas e o preço? Quem está pagando isso? Quem está pagando isso é o contribuinte dos Estados Unidos, não são as empresas. Né? Quem paga isso é quem está comprando lá para poder, o comerciante importador, para poder vender nos Estados Unidos, que está vendendo com preço mais alto. Então a popularidade dele vai cair, ele vai ter problema, isso é unânime nos Richard Wolff, que é um economista de formação marxista, vários outros, Michael Woodson, vários autores estão dizendo isso. Né? Então, eu acho que o tempo está nos favorecendo e o presidente Lula, a tendência é crescer muito, muito mesmo. Né? É isso, pessoal. Se tiverem algumas perguntas, estou à disposição. É, Beth, professor, eu queria então voltar à questão internacional. No seu modo de avaliar, existem um mundo em transição, né? Um império que ainda não se enfraqueceu o suficiente, e um outro polo que ainda é difuso, ainda não se organizou o suficiente para esse combate. O que é necessário para a gente definir uma nova era e como que essa organização desse outro polo ela tem que ter? Ela tem que ter um componente militar, ela tem que ter um componente financeiro, ou a moeda, uma moeda única. Quais seriam os elementos que fazem com que esse polo se fortaleça e possa competir não no mesmo plano, né? Porque nós ainda temos um império bastante poderoso, com todos esses países, como a gente viu lá na OCX, todos aqueles estão que a gente nem leva em conta, né? Uzbequistão, Tajiquistão, Afeganistão, eles estão ali, eu vi eles chegando em jatos, descendo como senhores de poder, de status, né? É uma surpresa para a gente olhar para esse outro lado do mundo e ver uma ordem em construção. Mas o que precisa, então, para ela se estabelecer e competir em igualdade de condições? Me professor, ocorre. só complementando. O que isso que a Beth falou, será necessário também uma bolsa de moeda ou vamos ficar numa moeda única, tipo yuan? Não, o BRICS fala em uma bolsa de moedas conversíveis e aceitáveis universalmente aceitáveis, né? Eu fui num congresso científico de sociologia em 98 no Canadá e tive que trocar dinheiro em dólar para sair do país, mas levei era real, 4 anos o real estava, levei alguns reais no bolso, né? Que não valem absolutamente nada fora do país, né? E voltei com os mesmos reais no bolso, né? E quando chega lá em Montreal, o congresso era em Montreal, no Canadá, na casa de câmbio até tinha câmbios para algumas moedas. Não era só o dólar, tinha o dólar canadense local, mas tinha o ien, né? Então a moeda japonesa era uma moeda. Ainda hoje tem algumas casas de câmbio que tem o ien, né? Um dia nós vamos ter no mundo inteiro as casas de câmbio com uma cesta de moedas. Este é o objetivo do BRICS no mundo. O SWIFT só aceita dólar. Eu não tenho certeza se aceita euro, mas acho que não. Está sendo testado na Ásia um novo SWIFT. Tem um nome que aqui me fugiu mentalmente, mas já tem um nome. E lá aceita rublos e yuan, né?
Então, a proposta do BRICS é uma cesta de moedas. Outro dia o Lula falou assim: vamos comercializar aqui com a Argentina, nosso maior parceiro, nossas moedas locais. O Lula às vezes fala umas coisas, mas ele, né, não é economista, às vezes. Não, nem eu sou economista, sou economista amador. Mas ele não podia ter falado isso. Por quê? Acho que depois já o alertaram, né? Nós somos superavitário com a Argentina, né? A Argentina compra de nós muito mais do que nós da Argentina. Se nós formos acertar o peso argentino, nós vamos ficar com uma pilha de peso. Onde é que eu vou gastar os pesos argentinos que vão sobrando aqui? Só na Argentina. Mas eu já compro tudo o que eu preciso da Argentina e vai sobrar. Eu vou usar esses pesos no Chile? Não, ninguém aceita o peso argentino. Então não dá para comercializar com as moedas locais. A China e a Rússia só usam as suas moedas locais. Bom, mas aí eles se acertam lá, porque aí, no caso, por exemplo, do gás, a Europa comprava 50 milhões de metros cúbicos de gás, a China está comprando 150 milhões de metros cúbicos, o triplo, né? Bom, mas aí nunca a amizade Rússia e China teve tão intensa, nem na época do auge da União Soviética e da China de Mao, nunca teve uma amizade tão grande como agora, né? Então aí é outra coisa, eles usam rublo e yuan, né? Nós vamos chegar num dia no mundo em que eu possa ir para qualquer aeroporto e tem lá uma cesta de 8 ou 10 moedas. E o real vai estar nessa cesta, né? E o riad da África do Sul vai estar nessa cesta. E a rúpia indiana vai estar. O rublo, o yuan, o ien e o dólar. Ninguém é contra o dólar. O dólar tem o direito de continuar tendo o seu espaço mundial e a libra esterlina. Essa cesta vai estar no mundo, né? Bom, a pergunta da Beth é uma pergunta altamente complexa. Eu, assim, não tenho uma fórmula mágica, mas a saída, Beth, é a construção da Frente Ampla Internacional. Ela é muito difícil de ser construída. Um dos meus livros eu mostro, tem um capítulo em que eu mostro quais são as instituições do Império que apoiam o Império e quais são as instituições que estão no campo da resistência ao império. Pouca gente conhece. Por exemplo, Fórum Social Mundial. Não sei quantos de vocês foram pelo menos uma vez lá para Porto Alegre. Imagino que vocês foram várias vezes. Eu fui em todos, desde o primeiro em 2001. Olha aí, 2001, Vários, é. o ano que fundaram lá a OCX. Nós fizemos o primeiro em Porto Alegre. Eu fui em todos os outros, né? E fui no de 2012, chamado Fórum Social Mundial Palestina Livre. Foi muito específico sobre a Palestina, né? Que foi, acho que talvez um dos últimos, né? Então, o Fórum Social Mundial Palestina Livre é uma instituição do campo. Por exemplo, Encontro Internacional dos Partidos Comunistas e Operários do Mundo. Pouca gente sabe que existe, mas já fizeram acho que 15 encontros. Não é o velho encontro da Internacional Comunista. Não há clima para fundar uma nova internacional, não é? Mas é muito positivo que esses encontros aconteçam, né? Então eu listei lá. E outras instituições, acho que são 15 que eu listo lá, né? Bom, essa OCX, claro, está lá também, o BRICS está lá também, eu conto a história de todas as reuniões, etc., né? É um capítulo bem didático, assim, que vai mostrando, e tem até organograma, etc. Então, construir esse campo, a organização da unidade, Tem a ASEAN também, né? Aquela. ASEAN, tem a OUA, a Organização de Unidade Africana, a OLP, né, dos palestinos. Então, tudo isso, mas isso não tem uma articulação mundial. Aos poucos nós vamos construindo essa articulação, mas ainda não tem essa articulação, né? Essa reunião lá em Pequim foi muito importante, né? Outras reuniões vão acontecendo, mas você não tenha dúvida, o imperialismo tem o seu fórum, né? Por exemplo, o G7,
o G20, né? Às vezes escapa, o Lula presidiu o G20, né? Escapa, é uma escapada assim, né? O G7 é um instrumento só deles, que às vezes eles chamam, convidam alguém, etc, né? O Lula chegou a ser convidado para uma reunião deles, né? Mas é o clube deles aí, entendeu? Eles tramam contra nós, né? Então, essa frente ampla internacional que nós temos que compreender, temos que construir, mas não é tarefa fácil, não é. Eles sabotam, né? Por exemplo, no Brasil, a prioridade absoluta é derrubar o presidente Lula, se não derrubar por golpe, por sabotagem, por assassinato, eles vão tentar derrubar nas eleições. O presidente Lula tem que tomar todo o cuidado daqui até lá com a sua segurança pessoal, botar 3 pessoas tomando as suas refeições antes dele, sabe? Todo o cuidado. Ele é uma preciosidade, é um estadista aí que é um exemplo para o mundo inteiro, porque se der tudo certo, ele tem chance de ser reeleito no primeiro turno, porque a direita está fracionada, eles estão com dificuldade. Essa é a minha opinião. Eu não tenho, evidentemente, uma resposta pronta, mas a principal questão é a unidade ampla dessa frente internacional. Primeiro, compreender a frente ampla nacional, né? Formar aqui, que é o assunto de hoje à noite, né? O assunto é a frente ampla no Brasil e ligar isso com a questão internacional, não tenho dúvida. Professor Eugênio, já estouramos o nosso tempo, mas foi excelente a sua aula. Tá bom, obrigado. Amanda e Beth, vocês têm as honras para se despedir aí do professor e a gente encerrar o programa. Não, eu agradeço também, acho sempre uma aula da maior importância para, ainda mais aqui para o nosso grupo de formação política. A sua introdução foi Obrigado. perfeita para o tema e a gente agradece muito e estamos aqui, né, Pedro Paulo, abertos para outras. Se o senhor atender a outros convites, será sempre um prazer receber o senhor aqui no Ah, nosso por programa de favor. formação. Amanda, Muito encerra, por favor. obrigada. Me estendo com os agradecimentos em nome dos núcleos, né, do PT aqui dessa região, de Jacarepaguá, Barra, Recreio, Vargens e tudo mais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só queria dar uma palavrinha final que eu esqueci de falar, né? No começo eles tinham um inimigo comum que era lutar contra o comunismo, né? Aí acabou, né? Diz que acabou, né? Aí eles pegaram o islamismo, os É. muçulmanos como inimigo comum, né? Os muçulmanos já não metem mais medo. Agora é o narcoterrorismo. E puseram, coitado do Nicolás Maduro, como chefe do tráfico internacional. A Venezuela, segundo a ONU, é o país que mais combate o terrorismo no mundo. Então agora eles estão dizendo que é o grande narcotraficante. Eles precisam de um inimigo. E eles acham que nós somos trouxa e acreditar nessas coisas, né? Tamo junto, pessoal. Vamos Esse é o derrotar desespero do império, né? do império, é isso aí. Um grande abraço para vocês. Obrigado Um por tudo. abraço, muito obrigado, Tchau. Obrigada, professor. professor. Até a Beth, próxima. Amanda, Tchau. abraço em Tchau, todos. bom Tchau. dia, boa tarde, boa noite. Boa gravação?